Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Manhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre as medidas provisórias do atual governo com o intuito de mitigar aí os efeitos colaterais da guerra, que agora está suspensa por 2 semanas, e tomara que o cessar-fogo se torne definitivo, ou seja, que se cele um acordo de paz entre os países envolvidos, principalmente Estados Unidos, Israel e Irã. Mas essa guerra, essa maldita guerra já fez muito estrago. E o pior deles, ou um dos piores, não necessariamente o pior, até porque o pior é exatamente lá no território do país, do povo iraniano, no Irã, que foi bombardeado e tiveram severos estragos, além de perdas de vidas. Algumas centenas de pessoas morreram, para não dizer milhares de pessoas. E também essa guerra ela se deflagrou ali nos países vizinhos. O próprio Irã se encarregou de alastrar a guerra, atacando pontos estratégicos de vários países vizinhos. E um grupo terrorista no sul do Líbano resolveu participar da brincadeira e passou a atacar Israel, que evidentemente revidou e continua revidando. Hoje mesmo, Israel bombardeou muito o sul do Líbano, basicamente, segundo alegações do próprio governo e dos militares de Israel, em pontos estratégicos onde estariam escondidos ou atuando membros do grupo terrorista, que também é financiado pelo Irã, assim como vários outros grupos terroristas são financiados pelo Irã. Enfim, a guerra principal acabou, motivo das guerras secundárias, que já devem acabar nos próximos 2 ou 3 dias, ou bombardeios, melhor dizendo. Mas voltando ao Brasil, o que aconteceu? Imediatamente o diesel começou a aumentar de preço, num primeiro momento por especulação das distribuidoras e também de alguns postos de gasolina, que ainda não tinham recebido o combustível mais caro, tinham estoques antigos. E, evidentemente, as instituições ligadas a esse tipo de investigação, principalmente o PROCON, já correram às ruas em várias cidades, fiscalizando vários postos de gasolina para fazer cumprir a lei. Mas isso é um caso à parte. Por outro lado, como não poderia deixar de ser, o governo também teve que se preocupar com os efeitos colaterais dessa guerra, porque isso implica em aumento de preço do combustível, consequentemente, em aumento do preço dos produtos e serviços prestados no país que dependem de transporte, sobretudo de rodovias. Aumento do custo do diesel, aumenta a frete, aumenta produto, encarece a vida, aumenta a inflação. Enfim, é um ciclo vicioso. E o governo, em ano eleitoral, ele não poderia deixar isso acontecer. Num primeiro momento, lá no dia 12 de março deste ano, eles publicaram a medida provisória número 1340, tentando mitigar um pouco esses efeitos. Agora seria um acordo entre a União e as unidades federativas, ou seja, os estados e o Distrito Federal, aonde haveria redução de 16 centavos da carga tributária por parte do governo federal e mais 16 centavos por conta dos estados. De todos os entes federativos, só 2 estados não aderiram a essa proposta do governo federal. O fato é que essa medida, que depois foi complementada agora no dia 7 de abril pela medida 1349, e já aumentou o subsídio em mais 80 centavos, melhor dizendo. Tínhamos 32 centavos de subsídio já anunciado e pactuado entre os entes federativos.
agora o governo trouxe mais 80 centavos de subsídios. Por mais bonito que isso pareça ser, já foi feito isso em anos e governos anteriores, e o mais marcante foi em 2019, no governo do Bolsonaro, que tinha uma situação parecida, e o governo Bolsonaro conseguiu gastar com os subsídios para baixar o preço do combustível lá no ano de 2019 nada menos que 99 bilhões 390 milhões de reais, ou seja, quase 100 bilhões de reais, muito mais que o orçamento do Ministério da Educação, o orçamento global do Ministério da Educação naquele ano, que foi de 93 bilhões de reais. Então veja só o tamanho do rombo que foi criado. E naquele ano, essa medida, com todo esse desperdício de dinheiro público, digamos assim, não houve benefício, ou seja, o governo deu com os burros na água, porque o que aconteceu, que distribuidoras de postos de gasolina, ao invés de repassar integralmente esse subsídio que foi dado para o consumidor, ficaram com grande parte, se não com todo esse valor para eles, aumentando seus próprios lucros. Então é uma experiência que não deu certo em 2019, não havia dado certo em outros governos, ainda que em menor escala, e nunca vai dar certo. E muito provavelmente a história vai se repetir agora. O lado bom da coisa é que felizmente a guerra acabou, conforme vídeo que eu já publiquei ontem sobre o assunto, e a tendência, como eu anunciei ontem, a partir de hoje seria o preço do barril do petróleo baixar, o Brent, que é o mais comercializado ao redor do mundo e que inclusive é importado em parte por nós brasileiros, refinado, evidentemente. Nós produzimos bastante petróleo, mas a nossa capacidade de refino, sobretudo de óleo diesel, é muito pequena, ela só atende, se não me falha a memória, 25% da nossa demanda. Então nós temos que exportar o petróleo bruto e importar o petróleo, o diesel já refinado, o petróleo já refinado como produto final óleo diesel. E esse subsídio, voltando ao subsídio do governo, ele pretende se estender não só ficar com o óleo diesel, que é usado nos caminhões, máquinas e tratores, mas também pretende estender para o gás de cozinha, o biodiesel, que também é usado nesse mesmo tipo de maquinário e equipamento, e ainda o querosene, que é usado na aviação. Esperamos que, sinceramente, que não haja necessidade e que a tendência da guerra do cessar-fogo dessa guerra se tornar definitiva bastante grande, apesar de que o Trump, como nós todos sabemos, é um cara, digamos assim, sem palavra, vive voltando atrás. Lembram daquela expressão taco? Trump sempre amarela, traduzindo uma tradução livre, sempre volta atrás. Mas a coisa está muito feia para o lado dele. O grande perdedor dessa guerra é exatamente essa pessoa, Donald Trump, que fez uma aposta ruim e se deu mal. Não conseguiu agradar ninguém, muito pelo contrário, só houve rejeição de todos os lados. E exatamente por isso ele não vai insistir ou persistir no erro de continuar com um bombardeio contra quem quer que seja. Aliás, a tendência agora é que ele abaixe o facho, digamos assim. E, por outro lado, voltando ao Brasil, como a história já registrou que esse tipo de subsídio não dá certo, mas esse governo populista, assim como o seu antecessor, tinha que dar essa cartada para, pelo menos, demonstrar um mínimo de esforço. Até porque é uma medida muito mais eleitoreira do que com foco na economia do país como um todo, na economia doméstica das pessoas, na redução da inflação. Foi uma medida assim muito mais para trazer ibope, para trazer
para levar os refletores para o governo federal e, consequentemente, para os governos estaduais que aderiram, ainda que em menor proporção. Se lograsse êxito, evidentemente, os louros da glória seriam canalizados e explorados à exaustão pela campanha do atual ocupante da cadeira da presidência, que é pré-candidato à reeleição. Graças a Deus, não vai ser necessário que tudo isso aconteça, porque, como eu já disse aí algumas vezes, a guerra é finita, ou seja, acabou. E depois nós, no próximo vídeo, vamos dar os detalhes das condições costuradas, que aliás ainda estão sendo costuradas entre as partes envolvidas, para que haja um cessar-fogo definitivo. Mas isso é assunto para depois, tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais.